Doutor Israel Amans Mendes, Boa noite, boa noite. Doutor Ronald, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar nosso primeiro Medcast, né, que são uma roda de assuntos relacionados à saúde, né, todos voltados para a região de Barra do Corda, né, com o objetivo de orientar, né, de forma bem esclarecedora, né, sobre o Novembro Azul. Né. Novembro Azul, né, são políticas, né, públicas voltadas com o intuito de levar o paciente à saúde preventiva. Né. Isso é importante demais pelo fato dos tabus relacionados à doença de próstata. Né. O homem, pelo fato de ter um exame específico, né, todos nós sabemos que é o exame de próstata, né, isso leva a vários preconceitos, né, individuais e sociais, né, que às vezes afugenta o potencial paciente patológico nessa modalidade de patologia que é o câncer principalmente o câncer de próstata, né, e outros exames e outras doenças relacionadas, né, no caso a hiperplasia, no caso prostatite e outras doenças, né. Nós estamos no mês de novembro, né? Então novembro, pelo fato dessa política pública ser vinculada ou ser colocada como mês de, né, esse mês de novembro, nós escolhemos esse tema para iniciar, né, essa roda de conversa sobre esse assunto. É um assunto elementar, mas é um assunto que gera curiosidade para a maioria dos leigos e também é uma forma de conscientizar de forma bem esclarecedora e bem coloquial, né, diminuindo termos técnicos, é claro, para que o leigo consiga absorver o máximo, né, de informação em relação a isso. E eu começo com o doutor Israel, né, goiano, aqui que abraçou Barra do Corda como sua cidade, né, sua cidade quase natal, porque aqui onde ele desenvolveu todo o seu corpo, né, de pacientes, aqui que ele pode orientar. Dr. Ronald, aqui, cirurgião, e é filho de Barra do Corda, filho do Dr. Irã, né, e que está aqui conosco, né, ele que trabalha no regional em várias clínicas ao redor dessa região, e que também veio para somar, esclarecer, principalmente assuntos relacionados à cirurgia, né, quando há necessidade dessa patologia. Eu começo com o Dr. Israel, em que a gente estava conversando anteriormente, doutor, em relação a essa doença. Né? Ela se relaciona de várias formas em sua etiologia, né, como em relação aos principais sintomas, né? A gente estava conversando que ela é praticamente assintomática. Sim, né? sim. Mas existem alguns gatilhos em que o paciente possa observar para que ele possa chegar a procurar uma clínica, um especialista nessa área. Sim, tem sim. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. É uma honra, né, estar aqui com o colega e amigo Cláudio Fagner, Dr. Ronald aí, que não precisa nem falar, né? Muitos anos aí de faculdade. Né? Tempinho, né? Tem uns 2 dias, né, Ronald? Então, estamos aqui juntos, né? Quem diria? Né? E a primeira pessoa que me trouxe a Barra do Corda foi o Ronald, né? Sim. A gente estava em São Luís lá e chegou para mim e falou: rapaz, você não tem coragem de ir para Barra do Corda? Rapaz, foi no primeiro mês, né? Eu estava aqui já dando plantão no SAMU na época. O Rondo conseguiu na época. Né? Ele veio, não vi, né? Mas E desde então, lógico, o Rondo seguiu o caminho da cirurgia, né? E é uma honra, né? Estar aqui com o Rondo também, que é um colega irmão, né? São 6 anos aí junto de convivência na faculdade, de 2009 a 2014, né? A gente conhece bem esse rapaz, né? Um cara gente boa. E além do grande profissional, né? Como o Fagner elencou aí, é filho do saudoso Dr. Irã, um grande homem, né? Que veio numa época difícil da medicina, né? Onde se formavam médicos, de verdade, né? Assim, não existia essa questão naquela época de especialidades, né? Você vinha para resolver o problema, né? E Sem estrutura, sem falar em estrutura, né? Que hoje já é difícil, imagina 30, 40 anos atrás, né? Né, Ronald? 30 anos, 40 Pois anos. é, atrás, então é muito difícil. Então eles são pioneiros, ele, né, como outros também que estiveram aqui em Barra do Corda. Do Abreu, saudoso Doutor Abreu, Trovão até hoje aí na lida, né? Doutor Assis. Trovão, um grande exemplo aí da prática da boa medicina, né? Voltando aqui para a questão da próstata, né? Falando um pouquinho também do Medcast, o Medcast agora vai ser um programa aqui do Hospital Centro Médico que vai trazer informação, né? Informação que seja entendível, né? Legível para as pessoas, né? Hoje nós vivemos na era da comunicação, né? Da tecnologia. Então, uma linguagem acessível para o nosso público é primordial, né? A gente lida com vários tipos de público, então quanto mais acessível, mais entendível, né, o conteúdo, melhor, né? E o Novembro Azul ele vem para afirmar isso, né? E o Centro Médico está com esse projeto, né, que com certeza vai ser vitorioso.
E o Centro Med, o Novembro Azul, aliás, ele vem o quê? Ele vem para lembrar, né? Para lembrar que nós homens, nós temos que se cuidar, né? Infelizmente, nós, os homens, não têm essa rotina, né, de consultas, de fazer exames periódicos, né? E veio o Novembro Azul lembrando a importância da prevenção, né? A prevenção hoje é tudo, né, Ronald? É tudo, tudo, tudo. Infelizmente, a nossa medicina é uma medicina mais curativa, não uma medicina preventiva. A medicina curativa é muito mais onerosa, né? Que você trata a doença, você não previne a doença, né? E o Novembro Azul vem para falar disso. E a próstata hoje é um grande tabu dos homens, né, Ronald? Infelizmente, existe muito preconceito ainda envolvido, mas isso aí tem que ser quebrado. Por quê? É simples, é rápido, né? Não vai denegrir nada a imagem do homem, né, Ronald? Isso, com certeza, cara. Boa noite, tá? Dr. Ronald, Israel já me apresentou aí, Fagner também. Fagner é um colega aí já de longa data também, amigo do irmão meu, estudaram juntos. Rubens. Doido. E fizeram esse convite para participar desse novo projeto do Centro Médico. Eu só tenho a agradecer pela consideração, pelo convite, né? Israel já fez toda a apresentação, colega de longa data. E nós estamos juntos aqui na Barra do Código. Perfeito. E essa questão do Novembro Azul, como o Fagner já frisou, Israel também, é uma política que vem para tentar conscientizar o homem. E nessa questão justamente do autocuidado masculino, que apesar de ter toda essa política do Novembro Azul, nós ainda temos muito essa questão do tabu e a questão dessa aceitação desse autocuidado. Perfeito. E acaba que a gente acaba perdendo um tempo, uma janela boa, principalmente no que diz respeito ao câncer de próstata, né? Que é a principal vertente aí no mês. Sabemos que temos outras patologias, outras alterações também do sistema genital masculino aí, que às vezes a gente deixa passar por uma coisa simples, um excesso de preciosismo, né? Sim. Por assim dizer, né? Então a gente tem que estar sempre atento, né? Como o Fagner falou também, a questão dos sintomas iniciais, né, Ronald? Muitas vezes a gente quer frisar também a importância da prevenção, de fazer exames de rotina, né? Voltando à questão masculina, hoje a mulher tem uma sobrevida de 8 a 10 anos a mais do que um homem, porque a mulher faz mais preventiva, a mulher faz colposcopia, a mulher faz a transvaginal, a mama. Focada, né, Zé? Ela é mais focada na doença preventiva, na saúde preventiva, né? Quando você chega no consultório hoje, né? Quando você vai em qualquer recepção das clínicas aqui do Centro Médico, 70% é mulher. 70% é mulher. Quando a gente sempre passa a grosso modo, até uma visualização ali, uma pequena análise, comparação entre o Novembro Azul e o Outubro Rosa, quando você faz alguma evento voltado, o público feminino adere muito bem, mas o masculino é mais arrastado. Então, assim, acho que a gente tem que ter esse foco, a gente como profissional da saúde tem que estar atuando nessa área, tentando incentivar para que tenha mais essa parte da prevenção, né? Sim. Como o Israel está tocando, as questões dos sintomas do câncer de próstata, são sintomas ali indolentes, né? São sintomas que basicamente meio que assintomático a doença começa. A gente não pode perder esse gancho da prevenção. Sim. Né? E a questão também é acessível, né? Hoje é acessível, né? Hoje você pega a tríade, né? Você pega PSA, toque, praticamente ultrassom, né? Hoje esses exames são disponíveis em qualquer ambiente, qualquer estabelecimento de saúde, qualquer estabelecimento. Inclusive no SUS, né? Não é, até no SUS, né? Principalmente. E não é motivo, né? Muitas vezes um paciente masculino, por exemplo, hoje o que a gente vê? A gente vê a pirâmide populacional invertida, né? Hoje você tem mais pessoas de idade, em outras palavras, né? Da terceira idade. Então é normal que apareça um número maior percentual de doenças crônicas. Né? Então você tem a pirâmide populacional invertida. Você tem o quê? Você tem métodos de diagnóstico hoje mais eficazes, né? Eu não tão distante daqui, empreendedor tem ressonância, né? Por alguma necessidade, por algum caso. Hoje aqui no Centro Médico a gente faz a tomografia com contraste, que ajuda bastante nesse diagnóstico. Essa questão aí, entendeu? Então o diagnóstico ajuda muito. A parte da saúde como um todo, o acesso à saúde melhorou bastante. Melhorou. Não tem mais aquela questão de estar tanto só nos grandes centros. Sim. No interior melhorou bastante a questão da saúde, acessibilidade aos exames, acessibilidade de fazer essa avaliação. Essa detecção precoce, essa prevenção, sabe? Isso. Um ajuste, Eu pergunto, melhor para os nossos pacientes. Eu pergunto, principalmente vocês dois, né? Aí ver quem facilita mais. A idade mínima para a gente iniciar toda essa triagem, né? Sim. Ela é relacionada com fatores de risco. Certo? Né? Esses fatores de risco, pelo que eu sei, eu sou tecnicamente leigo nessa parte, né? Inicia-se, na teoria, com 45 anos, é isso? Isso depende da história familiar, né? Certo. Se a história com a história familiar, né, ele é mais precoce, é com 40? Então, geralmente, o quê? Quando você tem história familiar positiva, quando você tem um parente com câncer de próstata, você tem um risco de 2,2% maior de desenvolver o câncer. Quando você tem 2, esse risco já passa para 4,9%. Quando é 3, né?
Com esse risco de primeiro grau, esse paciente já tem um risco de quase 11 vezes, né, para você desenvolver o câncer. Então, quando você tem 45 anos, né, que é o que se preconiza pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, 45 anos com fator de risco, você deve fazer o exame anualmente, questão da prevenção. Como o Ronald frisou, praticamente os sintomas são mínimos, né, e a grande maioria da doença, ela é assintomática. Exatamente. Vai passando essa questão da ser assintomática, despercebido, junto com essa questão do ego masculino, não estar ali tendo esse autocuidado, você acaba pegando doenças em estágio mais avançado, que é o que a gente não quer, né? Quer pegar algo mais... Onde a evolução prognóstica normalmente é pior, né? E assim, eu tenho um exemplo, contando um caso mais familiar, trazendo mais para perto, nós temos um exemplo na minha família. Meu irmão, né? Ele em exames de rotina, não era nem com urologista, exame de rotina com o cardiologista. O cardiologista olhou o PSA dele alterado, um pouquinho tocado, tinha olhado num check-up anterior e 6 meses depois ele notou. Estava tendo aquele PSA um pouquinho alterado e tendendo a alta, subindo de pouquinho, devagarzinho ali, mas elevando esse PSA. Certo. E chamou a atenção. Mas, Robert, é interessante tu investigar isso aí. E nessa a gente partiu para a investigação, foi consulta com o médico. No caso, foi teu irmão, Robert. Isso. Com o urologista a gente detectou um câncer de próstata precoce. Mas nos check-ups, com o médico cardiologista que chamou a atenção para os exames do dia a dia dele. Né? Assim, daí a importância de você estar com esse detalhe. E hoje está curado. Hoje está curado. Tá sem efeito colateral nenhum. Sem sequelas, né? Sem sequelas. Nesse estágio inicial, que é se caso a gente, né, ninguém quer descobrir uma doença, um câncer, mas se você souber que está com uma patologia dessa, o ideal é que você descubra uma forma precoce que tenha grande chance de cura. Né? No caso, não. Hoje fala que até 30% do diagnóstico precocemente, o paciente fica sem comorbidades, né? Então, se o tratamento é cirúrgico, seja qual for, né? Por rádio, por quimioterapia, né? Então, quando se tem um diagnóstico precoce, a sobrevida... Então, basicamente, o fator de risco, tu quis me dizer que o fator de risco principal é predisposição genética, né? E relacionado à idade, né? Isso, certo? A questão da idade... Tem mais algum outro fator de risco que vocês possam, que seja considerável para ser citado aqui? Tem sim. Tem a questão da raça, né? Ele é bem mais comum em negros. Em negros, né? Está entrando na parte de genética também, mas a questão da raça, também, né? Até para que essa orientação é importante, até que é para que a raça afro, né? Ela possa aí se preocupar um pouquinho mais, pelo fato da incidência ser maior, assim como problemas cardíacos também, né? Perfeito, mas, por exemplo, eu acho que o Ronald Fagner, ele fez uma coisa muito interessante. Né? Por exemplo, a gente atende mais voltado à reumatologia, né? O Robert, ele fez um diagnóstico com cardiologia, exatamente. Para você ver o quê? Então é uma clínica básica, que toda pessoa pode fechar. Tem que fazer parte do seu know-how. Hoje o toque é um procedimento médico. Sabe isso, né? Não é um procedimento de urologista. Não, a gente na faculdade, quantos toques a gente já fez lá? Números, né? Nem lembro tanto toque. Então, por exemplo, como o Ronald aqui entrando um pouquinho na cirurgia geral, né? Que é a especialidade do Ronald, o dreno de tórax, na teoria, é um procedimento médico, né? Acesso central, procedimento médico, né? Então, a importância também da boa formação, né? E você olhar o paciente como um todo. Você não ficar focado só em certas regiões do paciente, né? Você é o médico dele. Então, você tem que cuidar dele como um todo. Né? Essa abordagem multidisciplinar da clínica médica. Né? A clínica médica hoje é a mãe, né, Ronald? E até como o Ronald sabe que todo grande cirurgião é um bom clínico. É um excelente clínico. Era o nosso chefe da residência, né? O nosso grande professor Manel. Grande professor Manel. Então, um abraço, professor Manel. Então, doutor Israel e Ronald, a tríade seria fazer um PSA, né? Um ultrassom, né? E um toque retal para poder ter certeza ou fazer as diferenciações de possíveis doenças correlacionadas, né? E caso haja necessidade, se solicita o padrão ouro, no caso que é o histopatológico, a biópsia, para daí dar segmento. Seria isso? Não é nem questão de ter tanto assim a certeza, né? Nós vamos levantar a suspeita, no caso né? da hipótese diagnóstica, exatamente. A certeza com esses 3 exames aí, com os exames de ultrassom, PSA, toque retal, a gente vai levantar uma suspeita, pode levantar uma forte suspeita. Sim. Que aí já é relacionado, que faz uma relação, inclusive no PSA, que é funcionamento, tu faz a relação PSA livre, PSA total, você chega num valor que, dependendo do valor, né, ele pode chegar a uma suspeita maior de que seja um processo neoplásico maligno, né? Isso. E a questão dos homens também tem que perder o quê? Tem que perder o medo do exame. Né? É um exame simples. Hoje, quando você
tem um toque alterado, já é indicativo de biópsia. Diretamente. Quando você Ou seja, tá fazendo o toque, se tiver textura alterada, você sentiu um nódulo endurecido, bem vascularizado ali. Isso, aquela questão. Quando você viu isso, independente de PSA, de qualquer coisa, a biópsia já é indicada. É indicado. Por isso, nessa tríade, a gente pode até colocar o que é mais importante, né? Que chega a ser o toque. O toque hoje é insubstituível. Apesar de toda a evolução da medicina, de tudo, o toque é imprescindível. Mas só que, até o toque, tem falha. Né? Hoje eu falo até 8% de falhas no toque. Por exemplo, quando você foca somente, aliás, o toque chega até 40% de falha na teoria, entendeu? Então, a importância de você mesclar exames. Você tentar, vou fazer o toque, associar com o PSA, vamos ver como é que está o exame de estrutura, da ultrassom, para você tentar ter uma acurácia, alencar uma hipótese diagnóstica melhor. Inclusive, voltando especificamente para a minha área, que é a PSA, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, o que os erros que existem de resultado de PSA e que são relacionados a ações pré-analíticas, né, do exame. Né? Por exemplo, se você tem um paciente, né, que vai colher um PSA e ele tem relação sexual no período de 72 horas, esse PSA, pelo massageamento, né, porque foi massageado a próstata de forma ali compressiva, o PSA, a tendência é ele ficar alterado para cima. Ou seja, ele dá um falso positivo. Né? Assim como andar de bicicleta acima de meia hora, andar de algum veículo de cavalo, moto acima de meia hora, tudo isso, né, pode dar um falso positivo no PSA. Então é uma coisa a ser falada até para orientar os pacientes na hora de colher esses exames, que se não for bem orientado, para que já saibam aqui pelo Medcast, de toda essa estrutura que tu tem que avaliar para poder ir colher esse material. Sim, né? Você tem que investigar, né? Pesquisar, né? E lembrar até para evitar que ela altera a qualidade. Isso. Né? A qualidade tende a subir um pouco. Como são isso? Exatamente, é normal. Então esse PSA vai aumentando também, vai subindo. E eu estou falando por isso. Por que eu estou falando isso? Porque assim, o que mais existe, né, dentro de laboratório, é em vez de você auxiliar o médico, né, no fechamento diagnóstico, você faz atrapalhar se esse processo pré-analítico do exame e sair um resultado falso positivo acontecer. Você deixa o médico mais confuso do que orientar com os exames laboratoriais. Isso aí foca, né, que é a importância da avaliação clínica do paciente. Né? Hoje, porque a clínica é soberana, né? Hoje o toque tem que fazer parte do portfólio. Hoje tudo se juntam, né, para poder ter a melhor hipótese diagnóstica do paciente. Então nenhum é melhor que o outro, né, na teoria. Ali eles estão juntos para poder fechar o diagnóstico, né, ter menos erros diagnósticos também. Lógico, todos somos passíveis de erro, né? Hoje, praticar a medicina hoje, né, Ronald? Acho que a gente tu veio de um centro aí grande, né, que foi uma Macieira, né? Macieira hoje é medicina de ponta, né? Assim como o Hospital Universitário, que a gente estava lá no Dutra. É diferente da época do Dr. Irã, né? Hoje tem muito mais, tem como ajudar mais o paciente com o que você oferece hoje. Mas nada substitui uma boa análise clínica do paciente, um velho e bom exame físico. Né? Então, o exame físico é imprescindível. Quando você pega um PSA desse alterado, quando você faz o toque, não alterado substancialmente, né? Então, ele não está um PSA de 100 lá em cima, PSA levemente alterado com um toque normal, você observa. Você observa, não precisa medidas extravagantes. Tem que ter a boa suspeita clínica, né? Uma boa suspeita clínica, uma boa hipótese diagnóstica ali associada aos seus exames. Os exames estão ali como forma auxiliar. Auxiliar, exatamente. Você tem que ter em mente. Sim. Não ele como ele vai, vou pedir esse exame aqui porque ele vai me esclarecer, ele é para ajudar. Eu, enquanto cirurgião e atuante na área de ultrassonografia também, o ultrassom da próstata, não posso dizer que ele vai definir aquela questão. Ele está ali para, o Dr. Israel me pediu esse exame, meu objetivo é auxiliar a elucidação diagnóstica dele. Perfeito. E isso é importante até a gente focar também nos sintomas. Né? Então, hoje... Mesmo os mínimos que seja, mas eles vão aparecer ali, né? Isso, porque né, hoje a gente vê aqueles sintomas iniciais quando você tem um paciente sintomático, que não é o comum, né? O comum é o paciente bem assintomático no início. Então, quando você pega o paciente sintomático, que é comum também, né? Aquele raro, mas acontece, né? Então, hoje o homem vem porque ele tem sentido alguma coisa. Certo. Uma dúvida, dentro da clínica laboratorial, existe algum exame de algum fator tumoral exame laboratorial, que possa determinar especificamente ali que ele tem um câncer de colo do útero, por exemplo, um câncer de mama, né? Ou um câncer, eu acho que o CA125 acho que é para câncer de colo do útero, não é isso? Ajuda, mas existe algum exame de um fator tumoral específico para próstata? Não, né? Nesse caso não, né? Próstata não. A gente vê hoje o diagnóstico da maioria dos cânceres, né, onde o estadiamento é por biópsia. Então você vai fazer a biópsia. Então esse é padrão ouro realmente. Lógico. Hoje os exames de imagem, daquela questão de
metais, sim. Que é para a questão do estadiamento. Olhar também o volume, né? Determinar volume e peso ali, né? Eu acho que o ultrassom ajuda, né? Ajuda, ajuda com certeza nessa questão do volume, peso da próstata. Porque a gente... Anatomia da próstata ali, se tem alguma alteração anatômica, dá pra ver, né? Ali, assim, a ultrassom avalia bem aquela parte da estrutura, tanto a ultrassom da próstata via abdominal, né? Quando você olha, então, bexiga cheia, ou transretal, que você tem uma proximidade maior da próstata, você consegue até ter um detalhamento melhor até. Então, você consegue avaliar toda aquela parte estrutural, do lobo mediano, a zona periférica, principalmente na ultrassom transretal, a gente consegue avaliar. E na vigência de lesões suspeitas, a gente direciona, assim, põe o laudo com a questão da lesão suspeita para direcionar e chamar a atenção para a questão da realização da biópsia. É realizado via ultrassom também, com ultrassom transretal e uma agulha própria que a gente tem para poder coletar o material em si. Sim, indo para esse lado aí já, que aí já é mais voltado para a questão da coleta de biópsia, né? Eu tenho um tio meu que foi fazer coleta de biópsia, né? Eles fizeram colocaram uma aplicação de uma agulha, né? Aí vai lá, e aí ele deu hemorragia, né? Ele deu uma hemorragia anal ali, uma perda de sangue anal. E aí, essa perda foi um volume que para ele achou... Ele não podia ver sangue, né? Sim. Ele achou que foi considerável, ele até desmaiou e tal, em casa e tal. E aí, depois o médico disse que aquilo poderia acontecer, que era normal. É realmente isso? Sim, pode acontecer sim. Mas assim, a gente tem que levar em consideração, você vai fazer a questão da biópsia, tem que levar em consideração toda a análise clínica do paciente em si também. O paciente desse se tem algum distúrbio de coagulação, algum transcripar que facilite essa questão de sangramento, uso de medicamentos, sabe? Que a gente, porventura, necessite suspender para o procedimento. Mas assim, como você falou, pelo que dá para entender, seu familiar é um paciente um pouco mais... deve ter um certo grau de um componente maior de ansiedade e somatiza mais as coisas. Altamente, na verdade. Um sangramentozinho ali pode acontecer sim, porque você introduz o transdutor e vai com uma agulhazinha que ela vai furar e coletar o material. Então pode vir a acontecer sim. Mas... pegar um vaso ali que é bem vascularizado, né? Todo procedimento é passível disso, né? Todo procedimento é passível. A gente vê isso demais na prática, né? Tu vai tirar um lipoma, cara, a questão mas como um todo, a questão da biópsia de próstata, guiada por ultrassom, é um procedimento seguro, né? Porque a gente amedrontar e distanciar o paciente dessa questão da não realização do procedimento, tá? Porque é de grande valia e importância para dar seguimento. Perfeito, achar o diagnóstico, né, Ronald? Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, em que o Ronald comentou, né? Que a dificuldade em que tem de fazer saúde preventiva ao homem. Mas tem algumas situações que faz com que eu acho que isso também seja um vetor que faz com que dificulte, né? Por exemplo, se você vai fazer uma amostra, pegar uma amostra de material, por exemplo, para fazer um câncer de colo do útero, qualquer lugar que, em uma clínica particular ou pública, dificilmente você não vai conseguir, você consegue fazer. Agora, inclusive, teve há uns 2 meses atrás um paciente que tentou fazer essa coleta de material para fazer biópsia de próstata, né? E você vê a dificuldade de profissional especializado para fazer isso. Ou seja, isso já é um vetor que dificulta a saúde preventiva do homem. Sim, né? E isso é importante também, né? É um exame, como o Ronaldo falou, seguro, apesar, né, de acontecer intercorrências, pode acontecer, né? E até falando aqui também, a questão do Centro Médico hoje dispõe hoje com o serviço de urologia que realiza isso aí de uma forma... Mas assim, Fagner, essa questão da dificuldade técnica em si, né, de encontrar pessoas capacitadas para realizar o procedimento da biópsia, né, como a biópsia já é um estágio mais que, mesmo que tenha essa dificuldade, mas o foco maior nessa questão do Novembro Azul, principalmente, é a gente levantar essa suspeita, levantar essa hipótese, levantar essa questão esse paciente está com grande chance de estar com uma lesão suspeita de câncer de próstata. Porque tem um acompanhamento mais de perto. E estes exames aí que dá essa ajuda pra gente, tem uma acessibilidade maior. A gente tem de forma mais fácil, mesmo que a gente não consiga, esteja na vigência de um local onde a gente não tenha tanto acesso à questão da biópsia, mas a gente consegue levantar essa hipótese e pelo menos ter um direcionamento. Mas precisamos quebrar essa vertente desse mito masculino aí de não ter tanto esse autocuidado com a sua saúde. Até para que tenha um esclarecimento mais detalhado, visto que você é cirurgião, né, as indicações de cirurgias, né? Existe algum protocolo específico ou é só a biópsia em si dando positiva, volume alto, já é indicativo ali de cirurgia ou tem um tratamento que começa com quimioterapia e aí o objetivo é retirar a próstata para entrar com quimioterapia ou fazer algum outro segmento? É importante essa questão aí, né? No que diz respeito a essa parte do câncer em si, né? Fez a biópsia, identificou que tem um câncer, a gente vai analisar aquela questão da escala de Gleason, né? Sim. De câncer precoce, câncer
mais avançado. Se você evidenciou um câncer em estágio precoce, que não tem tanta aquela questão da metástase, envolvimento de outros órgãos, se você tem aquela oportunidade de ressecar a doença e tirar ela como um todo, é bem mais prudente que você faça o procedimento da intervenção cirúrgica em si. Mas lógico que tem situações em qual você não tem tanta essa oportunidade. Tá? Por exemplo, tem até aquela questão de você fazer mais uma vigilância, às vezes pacientes mais idosos, não é o nosso caso, que a gente queira pegar, que como é uma doença de crescimento ali lento, né, indolente, às vezes tem algumas formas mais agressivas que crescem mais rápido, tem, principalmente os pacientes mais jovens, surgem essas formas mais agressivas às vezes, mas às vezes em casos de pacientes mais idosos, você descobre um câncer de próstata já um pouco mais avançado, às vezes você tem que também ponderar, né, avaliar se é válido a gente submeter um procedimento, uma intervenção cirúrgica, a gente fazer aquela vigilância ali, pensando mais em questão de perspectiva, de expectativa de vida também, você também entra nessa questão. Então, os detalhes da doença ter foco em outras áreas, né, de ter a metástase, os implantes. Ou seja, relacionado muito com a evolução da doença e a idade do paciente. Sim, então, né? Por exemplo, se o paciente tem uma idade mais avançada, você vai olhar o custo-benefício em relação à sobrevida do paciente com qualidade, desde que trabalha a questão de diminuir o quadro da dor, caso haja, que normalmente é bem dificilmente vai apresentar aquelas dores agudas nesses casos, né? Só se for um quadro bem avançado, né? Quando já tem a metástase e outra coisa, né? Não é isso? E aí outra situação que eu vejo que causa mais problemas emocionais, né, é quando essa cirurgia acontece. Né? Eu tenho inclusive na família também situações em que a próstata foi retirada e a dificuldade para o médico convencer, né, o meu tio de tirar essa próstata, né, e que a vida sexual dele ativa na cabeça dele ia acabar, né? E aí eu queria ouvir vocês em relação a esse sentido. É realmente isso mesmo que acontece? Ou isso é tabu, é medo do paciente? Isso é tabu, né? Sim. Tabu, assim como tem outros também, né? Geralmente a próstata não vai estar relacionada à ereção, nada disso. Né? Ela ajuda ali na produção, né, do líquido prostático, que ajuda na questão do esperma, né? Mas ela não vai determinar, né? O cara vai ficar impotente porque o peru, normalmente. Vai ter a queda da testosterona em si, né? Mas tem a questão do processo cirúrgico em si evolui muito, né? De cirurgias abertas, cirurgias videolaparoscópicas, agora cirurgia robótica, né? Então a gente tem toda essa gama de forma de preservação daquela inervação ali, da musculatura que dá sustentação à ereção ali, né? Que é o que a gente vê na literatura, né? É que as cirurgias de outrora, né? Aquela musculatura ali em volta, né? Vizinha, ela era afetada, né, durante o pós-cirúrgico, ali, durante o processo cirúrgico. E isso, em alguns casos, causava incontinência, né, poderia causar incontinência, e às vezes falta de ereção. Eu acho que talvez possa ser que venha dessas situações anteriores, né? Como eu acho que a evolução do processo cirúrgico acho que aumentou, desenvolveu muito, né? Eu acho que isso não seria tanto uma preocupação, né, para os pacientes. Só para a gente conseguir ali dar uma como é que se diz, uma acalmada nesses pacientes em relação a pacientes que realmente vão se submeter a esse tipo de cirurgia. Hoje evoluiu demais, como o Ron falou, né? Pode acontecer? Pode, mas nada que determine. Então, tem como você minimizar essas... É daí que a gente está aqui no intuito de bater forte nessa questão do autocuidado masculino, sim, da prevenção, para evitar que a gente chegue nessa questão chegue no ato cirúrgico, que seja o último caso em si, né? A gente tem essa prevenção que, se ele vir a acontecer, aconteça no momento mais oportuno possível, para que a gente tenha um mínimo de complicações inerentes ao procedimento, né? Que algumas vezes são até esperadas, possível, né? Então, assim, a gente tem que dar ênfase, assim, tem que bater nessa tecla, assim, tem que chamar a atenção para o homem, para a saúde masculina, para desmistificar. Eu acho que é o termo correto, desmistificar. Tempo correto. Doutor Israel, em relação a essa situação, né, da desmistificação, né, um paciente, né, que chega na sua clínica, na sua sala de consulta, que começa a falar sobre algum assunto, né, de sintomas, né, relacionados à incontinência, à dificuldade de urinar completamente, a ter vontade de ir várias vezes no banheiro, né, e que aí já entende-se que há um início ali de uma compressão né, da uretra e tal. Isso define câncer ou inicia-se com um pensamento de hiperplasia, e aí essa hiperplasia que a partir daí é que vai dar um norte. Essa hiperplasia ela também tem indicação cirúrgica, no caso do Ronald, que é cirurgião, ou o medicamento em si
ele controla essa hiperplasia, pode controlar, ou inicia-se um tratamento medicamentoso e aí depois no segmento é que vai se observar quais as condutas a serem realizadas. É mais ou menos assim? Mas essa linha, né? Uhum. A primeira coisa que tem que fazer com o paciente, a meu ver, é o quê? É deixar um ambiente interessante para ele dentro do consultório. Né? Perder aquelas coisas gessadas, né? O médico está lá na cadeira. Fazer ele se soltar ali. Bem, né? Palavras, né? Então, quando você faz isso, você consegue uma adesão maior ao principal exame que é o toque. Né? Então, até um caso interessante que aconteceu aqui com a gente. Né? O paciente chegou, o paciente do interior, né? Que tem aquelas nuances de brutalidade, aquelas coisas, né? Ele chegou o quê? Um pai de família tradicional ali, cheio de preconceito. Isso aí. Ele chegou olha só, ele chegou há mais de 15 dias perdendo urina, escapando urina, né? Então, no comecinho, anteriormente, como é que é a importância, né, de observar os sintomas, né? Inicialmente ele estava o quê? Ia no banheiro, parece que não saía tudo, não esvaziava a bexiga completamente, né? Ardia, força do jato estava fraca dele, né? Isso, a gente deixou o ambiente no consultório e a gente conseguiu realizar o toque dele. A gente não viu nenhum nódulo, nada disso. A partir daí a gente foi para o ultrassom. No ultrassom a gente viu que a próstata estava aumentada de volume, né? Bem aumentada, né, no caso. E pedimos o PSA. Os pacientes ficou aqui com a gente internado aí uns 2 dias, né? Porque tinha um quadro infeccioso por trás disso também. É um prostatite, né? Então, isso daí a gente conseguiu resolver com remédio. Certo. É um ponto importante que Israel está entrando na pergunta que o Fagner fez, né? A gente vai partir primeiro pensando na questão da neoplasia em si, do câncer em si. Não, a gente tem que sempre pensar do mais simples para o mais complexo, né? Complexo. O mais comum, o que mais ocorre, né? Principalmente no envelhecimento, é esperado. A próstata, indubitavelmente, ela vai crescer ali. Então, algumas pessoas vão desenvolver essa questão dos sintomas obstrutivos prostáticos ali, né? Principalmente na hiperplasia prostática benigna, que ela começa a crescer mais aquele lobo mediano da próstata, onde passa a uretra ali, então ela dá essa sintomatologia mais rápida. Então ela dá esse sintoma de compressão, então o paciente começa a ficar com aquele jato urinário fraco, engotejamento, levanta muito para urinar até abrir um quadro de retenção urinária aguda. Popularmente ele não consegue urinar, travou a urina ali, ele vem na urgência, aí você sonda ou faz aquela punção em cima da cicatriz da sínfise pública, que é a cistostomia, para tentar tirar ele da urgência. Então assim, a gente parte primeiro desse princípio do mais comum para chegar no mais complexo. No mais complexo. Tá? Geralmente o mais simples é o mais ocorre. Sim. Não precisa complicar as coisas, né? Simples, bem feito, resolve. Eu sei. Muito bem. Então, até esse paciente saiu muito bem, foi sondado, por 2 dias sondado, para ele sair da sonda. Hoje está 100%. Um paciente, indo para a linha da hiperplasia, né? Um paciente, o índice de recidiva, de agudização, um paciente desse em tratamento medicamentoso, né? Por exemplo, ou a medicação ela vai ser utilizada de forma contínua, ou depende da situação, ou se sai da agudização para se chegar a como que vai ser esse segmento, esse prognóstico. É assim? Geralmente sim, né? Cada caso é um caso, né? A medicina ela não é uma ciência fechada. Matemática, né? 2 mais 2 na medicina dá 6, né? 2 dá 2. Eu sei. Não é exato, né? Cada caso varia. E como isso faz parte também da doença do homem, né? Que a gente está focando aqui o câncer do colo do útero, mas a gente está focando as doenças associadas à próstata, né? Então, assim, as causas da hiperplasia, elas também são genéticas, né? Ou tem alguma outra coisa relacionada? É genético? Ou, por exemplo, existem algumas perguntas, às vezes, auspiciosas que de leigos perguntam assim, o uso, né? O ato sexual, né? Você ter relações sexuais ali frequentes, né? E ali com a frequência às vezes até maior do que o normal para a idade, né? Isso pode provocar prostatite ou não tem como se relacionar com isso? Ou não bem relacionado não, a questão da prostatite, geralmente você está estimulando a próstata ali, na verdade é para ter até um certo benefício, né? Benefício, né? Você está fisiológico, está estimulando ela. Porque o que a gente vê é que geralmente isso é familiar também, a hiperplasia prostática, né? Sim. Assim como o câncer do colo do útero, do próprio próstata. Até com a idade, como o homem falou, com a idade ela vai aumentar. Já vai. Então isso é normal para a idade. Então o que a gente percebe então é que, pelo que vocês estão me dizendo, é que como a população masculina, né, ela tem uma sobrevida maior, ou seja, as pessoas estão falecendo com a idade mais avançada. Sim. Ou seja, como tu falou, a pirâmide demográfica, né, masculina, ela está invertendo. Ou seja, nós temos a tendência é que as pessoas vão viver mais e a concentração de pessoas que vão viver mais vai sempre aumentar, fazendo com que a pirâmide ela inverta. Isso então, acho que é a principal
a principal indicador desse aumento que a gente vê, né, do volume de problemas prostáticos. Seria isso, então? Aumenta o principal fator é a idade. Por isso que hoje está comum, né? Hoje você tem o envelhecer com qualidade. A população está envelhecendo com mais qualidade. Exatamente. A questão é isso aí. É isso. É esse foco, esse envelhecer com qualidade, tudo, tendo nossos princípios. O homem, como provedor da família, então ele tem que se cuidar para ter esse envelhecimento saudável e conseguir prover sua família, né? Isso é mais importante, né, Lorde? É Trabalhar demais, né, para poder... Com certeza. Com certeza. Dona Clarinha, né? Importantíssimo. Israel e Ronald, voltando, por exemplo, a gente fechou o pensamento aqui que a idade é relacionado com o aumento do volume de pessoas, né? Com essa incidência. E isso, eu acho que isso serve para tudo quanto é doença deletéria relacionada ao câncer, né? Você tem mais doente renal crônico, hoje você tem até as medidas terapêuticas são melhores. Hoje você tem mais acesso a centros hemodiálise, que antigamente era bem complexo. Era bem mais. Hoje, por exemplo, hoje você tem acesso a cateterismo, né? A produção de hemodinâmica está mais perto, né, em outras palavras. Antes de você falar de cateterismo era um tabu praticamente, né? Você não tinha consciência de fazer isso. Né? Então você tratava aqueles que sobreviviam ao evento do infarto, né? Tratavam do coração doente, né? Então hoje você tem como se tratar melhor, né? Tem um método diagnóstico melhor, medicamentos melhores, né? Então, isso aí não é motivo, né? Ou não ir atrás. Isso aí. Então a prevenção, como o Romulo falou, é o básico, é a rotina. A gente tem que entender, como eu falo para os meus pacientes, eles escutam isso de mim direto no consultório, fala, rapaz, a gente envelhece. Né? Eu cito sempre um exemplo, né? Eu não tenho a visão que eu tinha 20 anos. O coração nosso não tem mais a mesma potência que tinha antes. Né? A nossa articulação começa a desgastar, até o nosso rim começa a falhar, naturalmente. Então, tem certas vezes que acelera isso. Então, a gente envelhece. Com esse envelhecer, a gente tem que se cuidar mais. Né? Buscar sempre o quê? Fazer seus exames periódicos, apareceu qualquer sintomas, tem que procurar ajuda médica. Né? Hoje, aqui em Barra do Corda está bem mais acessível, profissionais de qualidade. Então, hoje não é desculpa aí para o homem, não. É a pessoa que vai nos cuidar. Sim, a nossa realidade em Barra do Corda melhorou muito a questão do... 6, 7 anos para cá. Uma melhorada boa, né? No acesso, diz respeito ao acesso à saúde, né? E com qualidade, né? E partindo que a gente chegou no processo cirúrgico, né? Barra do Corda contempla isso? Contempla. Nosso hospital regional já temos urologista toda sexta-feira, eles estão lá atendendo, faz ambulatório, faz avaliação dos pacientes, operam muito paciente na questão do caso de hiperplasia prostática benigna, né? Fazem a ressecção da próstata translateral, faz aquela para diminuir o volume da próstata, faz a ressecção dela lá para poder É uma retirada melhorar. de tecido ali, né? Isso, e fazem também exatamente, o paciente fez uma raspagem da próstata pela via, que é pela uretra, né? Então, assim, os meninos estão fazendo sim, tem uns colegas que vêm aí, urologistas, o Dr. Rafael Barenga, Paulo Roberto, Eduardo, Everton, os colegas estão fazendo sim. E a prostatectomia também eles fazem, principalmente nos casos de hiperplasia prostática benigna. Tem alguns casos que dá para você fazer a ressecção, diminuir um pouquinho ela ali, outros casos que eles indicam mais a retirada mesmo da próstata como um todo. E nos casos mais complexos, eles, como eles trabalham em outros centros em São Luís, eles dão esse feedback, esse apoio. Então, assim, de certa forma, tem sim um apoio do SUS, né, em Barra do Corda, que diz respeito à saúde do homem. Assim. Não. O Ronald, ele tocou no assunto, né? Eu quero que tu também dê uma pincelada, que durante o processo de retirada da próstata, pode ser que altere alguns hormônios. É verdade? Essa testosterona ela altera ou ela é produzida só nos testículos ali, a testosterona? Se retirar uma próstata, ela vai alterar alguma coisa em relação que você precisa fazer uma reposição hormonal, alguma coisa nesse sentido? É até um tabu, né? O pessoal escuta muito aí a questão de testosterona causa câncer de próstata. O pessoal fazer reposição de testosterona. Tem bastante esse detalhe mesmo. Isso, mas tem que ver com o mito, né? Testosterona não causa, né? Câncer de próstata, mas se você tem um câncer, não é interessante, você tem que tomar com mais cuidado. Mais cuidado. Se você já tem um câncer para fazer essa reposição, né? Escuta em consultório, eu vou fazer uma vasectomia, vai dar câncer de próstata. Vasectomia. Então, são mitos, né? Mitos. Fazer uma dieta específica para tirar o câncer, não ter câncer de próstata, tudo isso é mito. Então, a questão é a avaliação mesmo. É um exame hoje, como tu pode até ver, né, que trabalha na parte laboratorial, é um exame acessível também. Demais. Você sabe que a base... O custo diminuiu muito. Custo acessível. Demais. Em relação ao que era? Hoje consegue fazer aqui na massa. Sim, tranquilidade. Então, hoje não tem porquê não... São pacientes que estão entrando na andropausa. Que é um assunto que quase ninguém fala. Israel aí pode ver, o paciente já está entrando na andropausa, começa
os sintomas, né? A gente começa a baixar a testosterona, aí o paciente já pode desenvolver outras doenças. E que inicialmente, isso até dentro do processo fisiológico, isso acontece, em decorrência ali da baixa do hormônio de crescimento, né? Ali, todos nós somos deletérios durante a vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Faz parte do processo. A questão É ter qualidade de vida, né? Isso é importante. Em relação à sua área, que é a reumatologia, certo? É uma área bem específica em que trata principalmente a questão da dor, né? Existe alguma doença reumatológica que possa dar gatilho, alteração prostática ou câncer de colo do útero, ou não tem conhecimento em relação a isso ainda? Hoje eu vejo assim, nenhum estudo específico sobre isso. Né? A gente sabe que tem algumas doenças autoimunes, né, de inflamatório sistêmico. Assim, de inflama como um todo. Eu sei. Né, de vaso a olho, né? Então, pode aumentar? Pode, mas não quer dizer que determine. Mas quando a gente pega aqueles pacientes da idade, a gente tem que ter o alerta. E aí, tu já fez seu PSA esse ano? Tu já fez o toque? Isso aí é o primordial. Mas assim, a gente não vê nenhuma correlação específica de uma doença tal que vai causar... Que pode gerar... Diretamente. Diretamente. A gente não suspeitar um exame físico. Certo. Falando da próstata ainda, né, que é o nosso foco, alguma outra doença, né, alguma outra patologia, né, sem ser da reumatologia ou de uma forma geral, que pode, dentro da clínica médica, dentro de qualquer outra especialidade, que tenha alguma coisa na literatura que possa gerar como uma ação secundária e não como um processo primário? Existe alguma coisa secundária que possa... como doença secundária, né? Vai ter aquela... Mas ela é primária como prostatite aí no caso, né? Não, aí você pode ter um quadro infeccioso global e evoluir com a próstata. É uma possibilidade. Não é tão comum, né? Mas também pode acontecer. E a última, tem uma curiosidade, né? Inclusive eu olhei, mas não olhei estudos conclusivos, que as pessoas que têm uma vida sexual ativa, né, bem constante, diária ou semanal, ou seja, quanto mais a vida sexual ativa daquele homem, a tendência é que a próstata ela tem uma intervenção patológica mais difícil. E assim, mas existem vários estudos, inclusive estudos randomizados, né, só que não tem conclusão. E assim, aí eu quero partir para a parte subjetiva de você, né, a opinião. Isso na experiência de vocês, você acha que isso é verdade ou é mito? Eu acredito que seja verdade. Sim. Você está estimulando, né, uma glândula no ato, você vai estimular o funcionamento dela, você não está deixando ela, de certa forma, está trabalhando, né, a glândula em si. Você está estimulando a funcionalidade dela em si. Então, acredito que, creio, né, na parte subjetiva falando, acredito que sim. Certo, porque assim, vem muita pergunta em relação a isso, não sei o quê. Inclusive, acho que eles colocam em tom de brincadeira os homens, às vezes, em mesa de bar ou em conversa entre homens. Aí, eu tô com câncer de próstata, também não tá usando, né? Então tem essas coisas, por isso é tirar a dúvida, né? Sim, isso é importante. A informação é tudo, né? Certo. Quanto mais informação, melhor. Certo. Como o Ronaldo falou, como qualquer outro órgão, né? Se você vai na academia mais, você vai melhorar como todo, né? No mesmo sentido. E aí vem as últimas perguntas, os últimos questionamentos, que é em relação a, uma vez, né, fechamento diagnóstico de um CA de próstata, né, e aí você sabe a bagagem emocional que é o cara receber uma informação dessa. Sim. Né? E assim, a gente tem que orientar, e aí eu queria até ver com vocês isso, né? Qual o efeito placebo que um apoio familiar positivo nisso pode acarretar? Um fato importante, sabe, Fagner? Isso aí, trazendo não só para a questão do câncer em si, mas na vivência médica como um todo, é algo que a gente observa de forma geral, sabe? Existe uma frase até do nosso juramento, que até a gente utilizou na nossa turma, aliviar a dor, curar quando puder e consolar sempre. E esse consolar sempre é algo que eu me abracei muito desde a época que eu me formei. Até num postinho de saúde, o paciente às vezes ele vem lá para consultar com você porque ele necessita, às vezes em casa não é dado ouvido, sabe? Ele fala da patologia, ele fala da doença, ele não é ouvido, às vezes aquele ouvir, aquele olhar mais humanizado, podemos dizer, se compadecer da dor do outro colega, ter uma certa empatia, é algo de extrema importância, e principalmente nessas situações de câncer, neoplasias, que são notícias difíceis de serem passadas, né? Então você tem que buscar uma forma mais afetiva e buscar o apoio familiar, assim. É de grande importância, assim, o emocional faz grande diferença nesses casos, cara. Hoje a gente está sofrendo um boom de doenças
psicológicas, de abalos emocionais. Então, se você não tiver esse detalhe, não atentar para o lado emocional, para o consolo em si, que não é só aliviar, não é só curar, você tem que consolar, sim, você tem que estar ali para tentar ajudar e olhar o seu paciente como um todo, sim. É a parte da integralidade do nosso sistema, né? Dentro da tua área reumatológica, isso é importante demais, né, Zé? A nossa linha de segmento são pacientes com dor, né? Tem aqueles pacientes bem sofridos, né, em outras palavras. Ele vê que o paciente já rodava em muitos médicos, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, né, você escutar ali, tirar 40 minutos, uma hora do seu tempo ali, quando eu ouvir, bater um papo, já melhora demais, né? Porque existe componente de centralização central da dor, né? Então, você baixa o limiar de dor, você sente mais dor. Esse termo técnico que tu utilizou, pode ver como é que é aí? Isso, porque, por exemplo, você pode terminar algumas doenças, né? Pode falar de fibromialgia. O aumento da dor, né? Isso, se não for ali contido, né? Isso, você pode pensar em síndrome da dor bifacial também, né? Você tem uma liberação em citocinas que estimula, né? Então, o acolhimento é a questão da humanização do atendimento. Humanização. E hoje você tem muito aparato para isso, né? Você tem a parte da pessoal da psicologia, da RPG, né? Da terapia ocupacional, isso aí tudo ajuda muito. Sim, eu vejo. Ajuda, cara, ajuda bastante, mas assim, eu sou muito adepto dessa filosofia de que o médico, enquanto profissional da saúde ali, ele tem que ter sim esse olhar mais próximo, mais humanizado sim, de ouvir o seu próximo, sabe? Nossa função é servir também, né? A medicina e a área da saúde como um todo, acho que é um sacerdócio nesse sentido, né? No sentido de ali sempre se colocar no lugar do próximo e saber que a gente está tratando com uma pessoa que tem um determinado tipo de patologia. Então a gente tem que ser o mais sensível possível, né? E o mais afável possível para que a gente possa, né, dar o conforto necessário para ele. E é importante demais, principalmente no efeito placebo. Eu acredito demais em determinadas situações no efeito placebo para a recuperação do paciente. Né? Eu vejo dos meus colegas que acompanham o Ronald, né? Eu vejo todo mundo falando. Ele disse, rapaz, o Ronald faz busca ativa de doença. Eu vejo Israel esperando o paciente lá no corredor e deixando ele com a maior, assim, o mais à vontade possível, para que quando ele chegar no consultório, lá dentro da sala, ele já se soltar o suficiente para que ele consiga absorver toda a sintomatologia necessária para ele fechar o diagnóstico. Ou seja, facilita até para o médico, né? Para poder fechar o diagnóstico. Não é isso? É um grande fator de melhora também na relação médico-paciente. Exatamente. Passar aquela confiança, né? Isso de uma certa forma, é um efeito placebo, não é isso? Sim, isso. Né? Muitas vezes tem que esquecer, tem que ter aquela visão do psicossocial do paciente. Tem que ver onde é que ele está inserido, tudo. Hoje, infelizmente, a gente vê o quê? A medicina de receitas prontas, né? Está tudo ali rápido demais, tem vários absurdos, né? Mas assim, quanto mais você sentar para ouvir, é extraordinário, né? Tudo é melhor, né? Só o ato da conversa, né? Da questão da dor ali, você parar para ouvir, ver a realidade do paciente, tudo isso. E não adianta você entupir um paciente de remédio se você não entender o processo. Não entender o que está fazendo, né? A gente veio e onde a gente quer chegar, né? Baseado no estudo de vocês. Eu lembro muito bem, Israel, o Ronald, eu acho que, mas o Ronald a gente vai esclarecer para o Ronald também. Eu mais o Israel conversando, né? Eu acho que é desde o projeto inicial há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, do Hospital Central Médio, né? E o objetivo da gente era fazer com que a população de Barra do Corda e região, né, realmente recebesse tratamento, né? E tratamento e um prognóstico em que não houvesse necessidade dele, para receber um diagnóstico, ter que ir a Teresina, né? Então, uma das rodas de conversa com os sócios aqui era exatamente isso, gente. O que é que a gente pode fazer de diferencial, né? E isso foi colocado em prática, né? Colocado em prática o quê? Fazer com que o paciente ele entre dentro do Hospital Central Médio, ele faça a sua consulta e no segmento ele receba diagnóstico, prognóstico, tratamento ou pelo menos receba uma resposta real do que ele tem e qual é o tratamento a ser feito e se ele tem cura, né? Porque boa parte, né, da saúde de Barra do Corda, e aqui sem especificar, né, que aí para evitar confusão, evitar às vezes rechaça, né, é que boa parte do setor de saúde, e não é resumida a Barra do Corda, em vários locais, eles fazem a consulta, fazem os exames, e na maioria das vezes o paciente não sabe nem o que ele tem. Né? Aí o que acontece? Ele acaba o dinheiro dele, né? Se for da saúde particular, e no final ainda tem que ir para Teresina para resolver o problema. Né? Isso é que tem que ser evitado. Isso é que tem que ser resolvido. Porque a gente tem todo um aparato de estrutura. Por que não resolve?
Não resolve porque, no meu entender, é falta de individualização do paciente, de compromisso individual com o paciente, né? A tecnificação financeira, às vezes, aliena o profissional o suficiente para ele não se preocupar, não se colocar, como tu acabaste de falar, no lugar do paciente, não humanizar a coisa o suficiente para ter uma responsabilidade real com o paciente, que a gente chama de empatia. E acho que até respeito mesmo com o paciente. Eu né? acredito que nessa visão que você falou, Wagner, hoje você também tem profissionais, né, que você vê muito bem, né, Ron? Você vê Sim, no consultório é um, no SUS é outro. Hoje todo mundo aqui, nós falamos, somos crias do SUS. Né? Exato, cara. E o atendimento do SUS não difere hoje da realidade do consultório, particular de jeito nenhum. Né? Então, esse é o foco, atender principalmente a questão do acolhimento. Né? Você tem que ser bem acolhido, né? Da recepção até chegar ao médico. Até chegar ao médico. Entendeu? Se não acontecer isso, infelizmente você sai frustrado, decepcionado. Cara, acho que independente de qualquer ambiente que você esteja, ambiente privado, público, você tem que sempre buscar dar o seu melhor, né? Sempre. Isso eu vejo, Um foco na qualidade do seu atendimento, na saúde do seu paciente, um foco no ser humano em si, né? No outro. Isso é o mais importante, né? A gente tem que se ver, né, querido? Então a gente tem que praticar isso o tempo todo, né? O tempo todo. Nós somos perenes, né? Se a vida passa rápido demais, né? Então já... rapaz. anos de Já desceu, tá? Conversa. Então, assim, acho que é o mais importante. A gente está aqui para isso, desse mundo, né? A questão do evangelho maltrapilha, né? Acho que é o mais importante, praticar isso o tempo todo. O Medcast, né? A gente, como eu venho sempre conversando, o objetivo é esclarecimento de uma forma com um linguajar mais leigo para a população, tudo com o intuito de engajar a população de Barra do Corda e região para uma saúde, né, preventiva, que eu acho que é o ideal, é o mais barato, né? Com certeza. E é o que mantém uma qualidade de vida muito melhor, a saúde preventiva. Então, como nós estamos no Novembro Azul, nós abraçamos esse tema. Né? Esse é o nosso primeiro encontro, né? De muitos que vão existir. Né? E eu queria ouvir as considerações finais, primeiramente do Israel, do Dr. Ronald. Perfeito, é sempre um prazer, né? Muito bom essa iniciativa do Centro Médico, esclarecer com qualidade, com uma linguagem acessível, né? É sempre bom estar no meio de amigos, né? Ronald, Wagner, foi muito bom. E sempre vai se repetir várias vezes aí. O Centro Médico sempre tentando melhorar, né? Sempre. E o Ronald, né, que trabalha com a gente, né? Ele foi, gente, escolhido como primeiro, né? É um cara bem quisto aí na sociedade. É filho da Barra do Corda. Filho da Barra do Corda. Faz. Você conhece bem, né? O pulou da ponte. Cada vez. É o rapaz do Porto das Almas. É um Porto das Almas, ali perto mesmo, morava ali perto, cara. Mas assim, cara, parabenizar a iniciativa do Centro Med, né, com o Medcast, essa proposta de trazer essas informações de forma mais leiga para que o público consiga acompanhar e ter mais atenção para com a sua saúde. Eu só tenho a agradecer ao convite do Wagner, Israel. Eu acompanhei, apesar de não estar lado a lado aqui fisicamente, eu acompanhei todo o projeto do Centro Médico em conversa com o Israel. Ele sempre me falou da formatação, do projeto que vocês vêm sempre lutando, buscando trazer melhorias assim, para a cidade, trazer esse atendimento mais humanizado. E eu agradeço muito ao convite e deixar de forma bem clara e mais evidente desse Novembro Azul aqui a mensagem aos homens de a gente tentar desmistificar essa questão do autocuidado masculino, ter sim a atenção para esse autocuidado, faz parte, o homem tem que se cuidar sim. O Novembro Azul é uma alusão à saúde do homem, com foco principalmente no câncer de próstata, mas nós temos esse grande mito, essa grande mística aí a ser quebrada, esse tabu. Eu acredito que o Medcast vai ajudar bastante, não só no que diz respeito a essa questão do Novembro Azul, como nas demais temas que irão por vir aí na saúde, dando esclarecimento para a saúde de Barra do Corda. Certo. Eu queria agradecer ao Dr. Israel, Dr. Ronald. Obrigado, não vai ser nem a primeira e nem a última vez. Tranquilo. E vamos começar nosso projeto de colonoscopia e endoscopia. Não fuja. Vamos sim, não se preocupe não. Vai demorar não. Um abraço, gente. Já Boa noite.